Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Vamos meditar na palavra de Deus. Evite conversar ou ficar circulando durante a pregação. Nós vamos usar alguns minutos para meditar na palavra. Depois nós teremos o momento da Santa Ceia. Creio que Deus vai falar tremendamente no teu coração. Os que estão aqui, quantos precisam ouvir a voz de Deus? Tipo amém. Amém. Então você vê no lugar certo. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15, diz assim: Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Solta aqui, todos de amém? Curva a cabeça. Deus, fala conosco, Senhor. Como eu peço todas as vezes antes de ministrar a tua palavra, mais uma vez te peço, fala conosco. Revela o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Nos faça compreender, Senhor, o teu querer e a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Queridos, quando a gente lê na Bíblia Deus falando, assim diz o Senhor, expressões assim, é como uma buzina de um carro. É para você ter atenção, e atenção redobrada. E nesse texto nós temos algumas palavras de Deus para um rei chamado Josafá. O rei Josafá, ele reinou em Judá. Começou a reinar 35 anos, com 35 anos de idade. Já não era novo, porque naquela época as pessoas começavam a reinar bem jovens. Reinou por 25 anos. E depois de reinar 25 anos ele morre. Então, ele viveu 60 anos. E Josafá, ele vem de uma sequência de reis. Primeiro teve Saul, depois de Saul Davi, depois de Davi Salomão. E quando Salomão reina, tem a divisão dos reinos. E ele faz parte dos reis de Judá. Reis, ele vem depois do pai dele Asa e do avô dele Abiás. E Josafá, dos reis de Judá, ele foi um bom rei. Dentro do livro das crônicas, o cronista, ele deu muito destaque a Josafá, como também a Ezequias, por exemplo, que foram reis bons. Foram reis que durante o seu reinado, eles fizeram boas coisas, boas obras, foram vitoriosos. E quando a gente lê na Bíblia a história de alguém que venceu, essa história, ela tem muito a nos ensinar. Quando a gente lê na Bíblia a história de um homem, como Davi, por exemplo, o próprio rei Ezequias, quando você lê a história desses homens, você observa que as atitudes que eles tiveram em momentos decisivos da vida deles, as atitudes, a postura que eles tomaram, a posição que eles mantiveram durante as grandes lutas da vida, fizeram deles homens vencedores, homens que prosperaram e homens que alcançaram grandes promessas do Senhor. Eu não quero nem perguntar quem aqui quer ser vencedor na vida, quem aqui quer prosperar, quem aqui quer ter uma vida abençoada na presença do Senhor, porque todos nós queremos. Então é uma pergunta que eu não quero nem fazer nessa noite, porque eu sei que todos nós aqui desejamos isso. Uma vida estável, uma vida em paz, uma vida abençoada. E quando a gente lê
esse capítulo 20, aqui do livro de 2 Crônicas, tem um versículo aqui que fala justamente isso. 2 Crônicas, aí no capítulo 20 ainda, o 30. O reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso. Quando a gente vê um versículo falando desse homem, dizendo que ele prosperou, que ele teve paz no reino dele, opa, então eu tenho muito que aprender com a história desse homem. E hoje eu fiz questão de reler todos os capítulos da Bíblia que falam sobre Josafá. Eu fiz questão de ler esses capítulos, analisar a vida, a biografia dele. Eu pude tirar algumas lições. Primeiro, 2 Crônicas 17, versículo 3. 2 Crônicas 17, versículo 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins. Por que Deus foi com Josafá? A primeira atitude que eu percebo dele, que fez dele um homem vencedor, está aqui nesse versículo 3 do capítulo 17. Ele andou nos caminhos bons que Davi andou. Ele seguiu os bons exemplos de Davi. Ele foi um homem que na hora da luta, ele não se dobrou a outros deuses, que na hora que a adversidade veio, que na hora que o problema veio na vida dele, ele não se rendeu aos problemas, mas ele permaneceu na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: aprenda com esta palavra nessa noite. Capítulo 19, versículo 3, tem mais uma lição aqui. Eu pude ler na biografia de Josafá. Capítulo 19, versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Eu aprendo com Josafá que ele, na hora que ele foi repreendido por Deus, por ter feito uma aliança com um determinado rei chamado Acabe, e ele foi corrigido pelo Senhor, diz a palavra de Deus que ele entendeu a correção, que ele foi humilde o suficiente a reconhecer seu erro, mas nele existiam boas coisas. O coração de Josafá era um coração bom, era o tipo de pessoa que quando tinha a oportunidade de ajudar, de abençoar alguém, ele ajudava e abençoava, seja quem fosse. E tem mais um versículo que diz muito, ainda no capítulo 19, ainda aqui no capítulo 19, ou melhor, já no capítulo 20, olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 1: sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram avios a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande, que diz aí? Com mais fé, uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é de En-Ged. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá, quando recebe a notícia que dois grandes povos e alguns outros menores estavam vindo contra ele, quando ele recebe a notícia que os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam vindo contra ele, Josafá, ele sentiu medo, ficou preocupado, porque ele sabia que aí viria uma grande dificuldade. Eram duas grandes nações, dois povos fortes e outros povos menores que estavam vindo contra ele. Então ele sabia, aí veio uma dificuldade grande. E ele, como qualquer outra pessoa,
pessoa, quando se depara com um grande problema, uma difícil situação, sente medo. Uma vez me perguntaram, pastor, mas pastor sente medo? É lógico que eu sinto medo. E só estou vivo hoje porque eu sinto medo.